A descoberta de que ele estava perto de um avanço deixou Kai Yang em êxtase. Ele levou 3 anos para chegar à terceira fase do corpo temperado. Mas no segundo dia com esse livro, ele havia rompido e agora mais uma vez ele vai romper novamente. Esta velocidade de treinamento também fez Kai Yang um pouco assustado. Praticando o corpo temperado consome uma grande quantidade de resistência. Então Kai Yang descansou e depois lentamente recuperou sua resistência. Depois que ele tinha recuperado sua resistência, ele comeu alguns dos alimentos restantes e continuou sua busca às ervas. Ontem ele tinha viajado para todos os lugares que lembrava que poderiam crescer as ervas necessárias. Hoje ele teria que confiar na sorte. Felizmente, o valor destas ervas não eram altas, portanto, a chance de encontrá-las hoje ainda era alta. Após um dia inteiro de pesquisa, Kai Yang tinha encontrado um total de 78 trilhões de 2 Chaos Spirit Flowers. Desta vez, ele tinha finalmente encontrado as ervas necessárias para ativar o incenso, mas a quantidade que ele tinha ainda era pouca. O tempo passou, e logo veio a noite. Kai Yang ainda estava acordado, porém, não era porque ele não estava cansado, mas sim que ele estava com muita fome para adormecer. Originalmente, ele tinha planejado caçar, mas ainda não tinha visto um único coelho. Infelizmente, ele só poderia encontrar algumas frutas do tamanho de uma unha que eram muito azedas. Quando ele terminava de comê-las, ele sentia ainda mais fome. Ah! Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria trazido mais bolas de arroz. Kai Yang se arrependeu. Não há loja nestas áreas isoladas. Onde é que ele vai encontrar comida? Esta fome era uma verdadeira vergonha. Kai Yang em seguida viu à distância uma sugestão de um incêndio. Instantaneamente sua energia voltou, levantando-se ele caminhou em direção a ela. Se atrever a acender um fogo em uma floresta, essas pessoas eram ambos idiotas ou não tinham nada a temer. Quando ele se aproximou, uma pessoa perto do fogo trovejou. Quem está aí? Nesse momento, Kai Yang sentiu os músculos endurecer e a espinha tremer. As duas pessoas na fogueira eram vigilantes. Um era alto e o outro era pequeno. Um tinha um físico musculoso e o outro tinha um arco com uma flecha entalhada. Ele apontou a flecha para Kai Yang. O outro era um jovem rapaz, com cerca de 11 anos e seus olhos estavam brilhantes e mantinha nenhum vestígio de medo. Na mão do menino tinha também um arco. E ele também tinha entalhado uma flecha, mas era muito menor. Embora Kai Yang foi confrontado com as duas flechas, ele não tinha a menor intenção de retaliar. Andando ao redor, ele agiu como se suas ameaças não eram grande coisa. Vá com calma. Só entrei para a montanha para coletar ervas. Kai Yang disse rapidamente. Depois de ouvirem isso, as duas pessoas se entreolharam. O musculoso baixou lentamente o arco e flecha para baixo. Ele então sinalizou para o menino para relaxar e riu. Eu tinha pensado que o fogo tinha traído um animal selvagem, mas foi apenas um alarme falso. Desculpe, eu sinto muito. Kai disse um pouco envergonhando e riu. Tocando sua testa, o homem musculoso acenou em direção Kai Yang. As noites são frias e sobreviver sozinho aqui não vai ser fácil. Quando ouviu isso, Kai Yang se aproximou e sentou-se ao lado do fogo. Ao lado dele, o homem musculoso continuou olhando para Kai Yang e não podia deixar de sentir pena quando viu o corpo magro e ósseo de Kai Yang. Agora que eles estavam sentados juntos seria natural para falar uns com os outros. A partir desta conversa, Kai Yang aprendeu que o pai e filho viviam no pé da montanha, e vinham aqui para caçar e ganhar a vida. Embora eles não eram ricos, era o suficiente para manter a alimentação e roupas adequadas. O menino, embora ele era jovem, era um veterano na caça. E junto com seu pai, tinham vindo às montanhas do Vento Negro muitas vezes para caçar. Assim, o seu conhecimento da montanha era muito maior do que Kai Yang. Kai Yang disse-lhes também um pouco sobre si mesmo. Depois disse que ele era um discípulo da Torre do Céu. O homem musculoso foi pego de surpresa. Enquanto o menino tornou-se mais interessado em Kai Yang e continuou olhando para ele com seus brilhantes olhos negros.
O homem musculoso disse: meu filho também queria treinar para se tornar um praticante, mas o seu talento não foi suficiente e ele foi recusado. Então, ele praticamente adora o pessoal de lá. Esta declaração feita fez Kai Yang recordar os últimos 3 anos e suas experiências. Não só mexeu com ele profundamente, ele também esfregou a cabeça do menino com carinho. Quando ele estava prestes a dizer algo, o estômago de Kai Yang roncou em voz alta. O garotinho olhou fixamente e de repente riu em voz alta. Da bolsa dele, ele tirou algumas rações secas e deu a Kai Yang. Isso mais uma vez o fez muito emocionado, mas ele não aceitou. Kai Yang olhou para o homem musculoso e ele sorriu. Coma isso. Parece que você não comeu nada hoje. Desta vez Kai Yang não rejeitou a oferta e rapidamente devorou as rações. Depois de conversar um pouco mais, os 3 em seguida foram dormir ao redor da fogueira. Embora Kai Yang não se atrevia a dormir muito, se qualquer perigo se aproximar do pai e filho ele seria capaz de reagir. Ele também considerou estar retornando o favor de quando lhe deram a comida anteriormente. Felizmente, a noite passou pacificamente e nada aconteceu. Quando a manhã chegou, Kai Yang não esperou ambos, pai e filho, acordarem antes de sair calmamente. Mas antes de sair, ele deixou 2 ervas para trás como um muito obrigado por ontem à noite. Se estas 2 ervas forem amassadas, elas tinham um efeito de cura. Uma vez que eles estavam constantemente nas montanhas, estas ervas eram úteis para eles. Com o gás roxo oriental aumentando de volume, Kai Yang treinou o corpo temperado por meia hora. Quando ele terminou sua prática, Kai Yang pegou um grande fôlego do gás roxo causando seus meridianos tremer de repente. Um caloroso sentimento então começou surgindo através de seu corpo, com a energia em seus meridianos rodando incessantemente. A 5ª etapa do corpo temperado. Sua intuição estava correta, ele de fato rompeu hoje. Depois de praticar por meia hora ele realmente rompeu para a próxima fase. Kai Yang estava extremamente feliz, e sentiu-se mais e mais grato pelo esqueleto de ouro estar em seu corpo. Embora não havia se passado muito tempo desde que ele obteve o orgulhoso esqueleto de ouro, ele rompeu 2 vezes o corpo temperado graças a ele. Esta velocidade era simplesmente incomparável. E isso foi treinado com um grande número de restrições. Se ele pudesse praticar o tempo todo, que velocidade ele iria chegar, então? Este pensamento deixou Kai Yang um pouco sem palavras. Embora afinal, o corpo temperado era apenas a fundação para se tornar um verdadeiro guerreiro. Os primeiros estágios de formação eram mais fáceis, quanto maiores os reinos, maior a dificuldade para treinar. Depois de um descanso rápido Kai Yang continuou a procurar ervas. Hoje ele tinha mais uma vez ganhado uma grande colheita. Ele tinha recolhido mais de 1 dúzia de ervas e pegou um coelho gordo, resolvendo seus problemas alimentares. Este já era o 3º dia de sua viagem na montanha e ele tinha chegado ao fim da zona segura de 10 milhas. Kai Yang não se atreveu a entrar para dentro. Com a sua força atual, a sua única opção era tornar-se alimento para os animais adentro. Embora ele não foi muito fundo, sua colheita ainda era muito boa. Ele tinha recolhido mais de 20 tipos diferentes de ervas, e contando os 2 dias anteriores ele tinha 40 tipos diferentes, tornando sua viagem aqui muito proveitosa. Infelizmente, as 2 principais ervas que ele precisava eram muito poucas. Para encontrar 40 tipos diferentes de ervas em 3 dias não foi uma pequena colheita. Mesmo que elas eram todos de grau ordinário, mais baixos da classificação de ervas, ele ainda era capaz de trocá-los por uma boa quantidade de pontos de contribuição. Mas isso reduziu bastante tempo de treinamento, fazendo mais mal do que bem.